Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Amém? Irmãos, quando nós tivemos revelação do ensino da graça, não foi maravilhoso? Não foi? Foi algo assim, libertador, arrebatador. Nós começamos a falar, meu Deus, mas é assim a graça, é assim a vida cristã, né? Aqueles que carregavam toneladas nas suas costas, toneladas de acusação, toneladas de pensamentos que achavam que tinham que agradar a Deus, de repente descobrem que ele não precisa mais agradar a Deus com as suas obras. Ele precisa crer que Cristo agradou a Deus e ele está em Cristo, portanto, ele agrada a Deus. Amém? Parece uma loucura, um contrassenso, mas é realidade. E pelo fato de não conseguir agradar a Deus, qual era o nosso sentimento? Frustração, o que mais? Sentimento de reprovação. Todos os dias nós achávamos que não íamos conseguir agradar o Senhor, portanto, nós não desfrutávamos da realidade da vida de Deus. Nós não desfrutávamos disso. Porque, infelizmente, foi o ensino que foi nos dado por aí. Vocês imaginem, saber que todos os nossos pecados já foram perdoados. Os do passado, do presente e do futuro. Diga comigo, os meus pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. Alguém pensa, ainda quer dizer que está tudo perdoado até agora, balada que me segure, balada que me espere, gandaia que me... Daqui a pouco estou lá, engano seu. Porque quem teve todos os seus pecados perdoados, experimentou a graça de Deus, não quer outra coisa senão Cristo. Não quer outra coisa senão estar próximo de Jesus. Não quer outra coisa senão desfrutar de Cristo. A minha oração ultimamente tem sido uma das muitas orações que eu tenho feito, e uma delas é, eu quero Cristo. Eu quero desfrutar mais de Cristo. Nós precisamos cada dia mais de Cristo. Independente das minhas fragilidades, das suas fragilidades, Deus se agrada de nós. Muito bem. Sou livre. Entendi que sou livre. Entendi que não há mais condenação contra mim, ok? Quando Satanás vem para te acusar, você fala, sai capeta. Nenhuma condenação mais pode ser contra mim. Eu rejeito todo e qualquer pensamento de condenação. Agora você pode ser mais alegre, expansivo, não é verdade? Você pode até dançar aqui na hora do culto, que não tem problema, Pode até, antigamente aquela coisa rígida, né? Qualquer dia não vão cantar assim, vocês estavam, né? Como é que é? O cântico lá que os irmãos cantam lá na comunidade do discípulo. Se tu creres, esta montanha se moverá, se moverá, se moverá. Pois é. Essa alegria tem quem experimentou a graça de Deus. Quem vive na presença do Senhor. Amém? Você não precisa tentar fazer nada para alegrar o Senhor, porque Ele já está alegre com você. É lógico que quando você pisa na bola, o Espírito Santo entristece, e você precisa se arrepender, você precisa confessar, e quando você confessa e toma posse do perdão de Cristo, está resolvida a questão. Deus não está lá no céu, como eu tenho falado aqui muitas vezes, esperando
para atacar um raio em você todas as vezes que você erra. Mas agora que eu tenho a revelação da graça, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa maravilhosa graça? Infelizmente, algumas pessoas rejeitam a graça. Vocês sabiam disso? Pessoas que rejeitam a graça. Eles sabem o que eles dizem? É demais para ser verdade. É demais para ser verdade. Quando eu comecei a estudar o assunto da graça, ouvir o assunto da graça, faz 4 anos que eu estou ouvindo esse negócio, faz 3 anos quase que eu estou pregando esse negócio, desculpe a palavra negócio aqui, que eu estou pregando esse assunto, né? E cada dia que eu ouço, eu fico mais maravilhado. Cada dia que eu ouço, eu fico mais maravilhado, cada dia mais eu quero ter revelação da graça de Deus. Então muitos acham que é graça demais. É graça demais. E o que eles fazem? Rejeitam. Rejeitam. Vou contar duas coisas aqui. Nós estávamos agora na capacitação e a pastora Luísio contou 2 testemunhos. 2 testemunhos. Um determinado irmão que todo ano se ajuntava com a família e ele, como crente, todo ano ele pedia uma oportunidade para dar uma palavra. Mas o que ele dizia? Como foi o seu ano? O que você fez esse ano? O que você fez de errado esse ano? Acusando as pessoas. E as pessoas não queriam ouvi-lo. Ouviam até por educação, mas não via a hora de acabar aquele sermão legalista de acusação. Mas aí ele começou a ouvir sobre a graça de Deus e aquele negócio transformou a vida dele. Aquele assunto transformou a vida dele. Então, no ano seguinte, nesse ano agora, ele pediu oportunidade e falou: olha, eu não sei como foi esse seu ano de 2017. Não sei. Não sei se você perdeu dinheiro, não sei o que você fez, não sei. Mas uma coisa eu sei, se você tomar posse do favor imerecido de Deus, da graça de Deus, tudo vai mudar na sua vida. O povo ficou olhando assim para ele. O povo ficou olhando assim. Falou assim: olha, eu quero saber mais disso aí. Ora por mim aqui, ora por mim, eu quero isso aí. Eu quero esse negócio eu quero isso aí. Vocês estão vendo? O outro, crente também, a família toda crente, pastores, inclusive. E lá no Natal, quando ele foi convidado para dar uma palavra, já disseram para ele: você não vem com essa história de graça aqui, não. Nós não queremos, crentes que disseram, não queremos ouvir sobre o negócio dessa graça aí. Não queremos. Não queremos. E simplesmente o irmão teve que se calar. Não adianta que nós não queremos. Essa graça, essa coisa aí, que você. Não, nós não queremos. Então muitos rejeitam a graça de Deus. Eu li um livro alguns anos atrás, como diz um determinado irmão na outra dispensação. Eu li um determinado livro, que o escritor contava a história de um, eu já contei esse negócio aqui, a história de um velho hindu, que tinha um cidadão comercializando algumas galinhas amarradas pela perna. E elas, para andarem, tinham que andar em círculo assim, ó. Para poder andar, elas tinham que andar assim, ó, em círculo, girando. Coisa horrível, né? Mas o velho hindu viu aquela situação e falou: não, isso aí não vai continuar não. Chegou lá, cortou o barbante e as galinhas foram livres. Ok? Foram livres. Mas dali 5 minutos, lá estavam elas de novo. Girando. Assim é muita gente que recebe a graça. Ele recebe a graça, mas daqui a pouco ele começa a rejeitar a graça, começa a colocar a lei de Moisés no meio, e ainda diz assim: é assim, mas, não, na graça não tem mas, é graça e pronto. Amém, irmãos? Aleluia. Então tem esses que rejeitam a graça, como os irmãos da igreja da Galácia, né? Os Gálatas, que começaram pela graça e infiltraram elementos da lei.
Começaram pelo Espírito e terminaram na carne. Tem aqueles também que utilizam a graça como passaporte para viver uma vida libertina, uma vida errada, uma vida no pecado. Como eu disse aqui, experimentaram, ouviram do ensino, mas estava esperando apenas uma oportunidade para viver uma vida. Agora é graça, agora Deus está contente comigo, não importa o que eu faça. Opa, agora eu deito e rolo. Vou deitar e rolar agora. Não entenderam. Na realidade, eles estavam cheios de desejos carnais e com medo de Deus. Eles não faziam aquelas coisas porque, não, Deus é severo. E não faziam aquelas coisas, não davam vazão àqueles desejos carnais, estavam simplesmente esperando uma oportunidade para colocar em prática a sua carnalidade. Então, quando eles ouviram sobre a graça, o que aconteceu? Eles falaram, agora sim, meus pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados? Me segura, Ticoatira. Me espera, Ticoatira, que daqui a pouco eu estou aí. Os barzinhos mais famosos agora são os da Ticoatira, né? A gente passa por ali, enfim, ali no comecinho da Imperador tem um ali, inclusive passamos ali agora, pessoalzinho lá, jovens, a gente passa na volta lá, tem gente pendurado no lustre, maioria jovens, pendurado no lustre, o funkão comendo solto, bebidas, jovens, rapazes, moças, enfim. E muitas vezes, muitos crentes olham para aquilo ali e fazem assim, porque não entenderam a graça, são livres. Você desfruta do melhor. Diga assim, eu desfruto do melhor de Deus. Mas tem outros que entenderam a graça, tiveram revelação dela, estão desfrutando do melhor dela e querem ser usados pela graça. O apóstolo Paulo disse que, vamos lá, voltar no versículo lá, o que ele diz? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Diga assim, a graça quer me usar. Você quer ser usado pela graça? Pergunta para o seu irmão, você quer ser usado pela graça? Aleluia. Então veja, nós vamos frutificar, amém, gente? Vocês creem nisso mesmo? Bom. Eu tenho orado e profetizado e declarado isso, que esse lugar aqui vai encher, que esse lugar aqui vai transbordar de gente. Já falei outro dia que aqui nessa igreja vai ter muitos jovens, muitas famílias, vai ser uma coisa tremenda de Deus. E nós precisamos crer nisso, mas nós precisamos entender que o que vai fazer isso é a graça de Deus através de nós, não é a nossa força, é a graça do Senhor. É a graça de Deus. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Então, em primeiro lugar, nós podemos impedir o manifestar da graça de Deus. Podemos impedir, porque se a graça trabalhou na vida de Paulo, ele podia simplesmente dizer, não, eu não quero fazer nada. Você quer ser frutífero? Diga, eu quero ser frutífero. Então permita que a graça de Deus flua na sua vida. Permita que a graça do Senhor flua no seu interior, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a graça de Deus gosta de trabalhar. Quando ela se manifestou na vida de Paulo, foi poderoso. Nós podemos ver pelas cartas do Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então foi um homem que entendeu a graça. Ele entendeu tão maravilhosamente a graça, que ele foi perseguido porque falava da graça. Alguém diz assim, não, essa igreja aqui tem que pôr umas normas, tem que pôr umas regras. Outro dia alguém estava falando para mim, que uma determinada pessoa diz assim, não, a gente tem que, tem que ser na dureza. Se hoje com tanta dureza a coisa não está caminhando, se na graça a coisa não está caminhando direito para muita gente, já imaginou na dureza, irmãos?
O Senhor Jesus falou para mim aqui, falou para mim outro dia: não bata na minha igreja. Não bata na igreja. Chegar aqui e começar a falar coisas, ainda que verdadeiras, mas destituído de graça. Se você não entender a graça, não tem como haver transformação na sua vida. Mas em nome de Jesus isso vai acontecer, amém, irmãos? Então a graça gosta de trabalhar. A graça é poderosa. Então nós queremos frutificar, nós queremos crescer e cresceremos em nome de Jesus. Mas nós precisamos depender da graça do Senhor. A sua célula vai crescer, mas pela graça. Ela vai multiplicar pela graça. Serão levantados líderes, mas pela graça. Muita gente chegará na presença do Senhor pela graça. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando a graça se manifesta na nossa vida, a nossa vida é completamente transformada mesmo. Nossa vida é transformada. Eu louvo a Deus porque hoje, comunidade Betânia, atenção aqui. Eu louvo a Deus porque hoje, comunidade Betânia tem entendido a realidade da graça. Tem entendido isso e tem sido livres. Pelo menos a maioria dos irmãos tem sido livres. E nós precisamos desfrutar dessa liberdade cada dia. Desfrutar da liberdade no Senhor. Então nós não podemos trabalhar para tentar agradar a Deus. Nós não podemos trabalhar por obrigação, fazer as coisas por obrigação. Mas quando eu entendo a graça, quando eu entendo o fluir da graça, todas as outras coisas acontecem. Amém, meus irmãos? Então é isso que o Senhor quer de nós. Que nós caminhemos verdadeiramente debaixo da graça. Deixa a graça te usar. Fala para o seu irmão: irmão, deixa a graça te usar. Aleluia. Isso vai acontecer em nossas vidas. Então hoje, se você não sabe o que fazer com a graça, está meio quente aqui. Quente aqui. Se você não sabe o que fazer com aquilo que Deus te deu, se coloque diante dele, porque ele vai fazer coisas grandes na sua vida pela graça. Aleluia. Deus tem falado conosco que é um novo tempo. Diga, é o novo tempo de Deus para nós. De novo, é um novo tempo de Deus para nós. Então, se nós temos esta convicção, se nós temos este entendimento, nós vamos nos apropriar da graça do Senhor. Vamos nos apropriar desta graça, porque ela vai se incumbir de fazer a obra em nós e através de nós. Vai se incumbir. Isto é maravilhoso. Aleluia. Tem aqueles também, irmãos, que usam a graça. Eles usam a graça. Como é que eles usam a graça? E é um grupo muito grande dentro da igreja. Eles entenderam perfeitamente que o objetivo da graça é nos abençoar. O objetivo da graça é nos fazer libertos. E é legítimo nós desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós? É legítimo, irmão? Sim ou não? Mas acontece que este grupo que quer usar a graça, ele só vive com uma lista interminável diante de Deus. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Vocês já viram uma criança de apartamento? Criança que é criada em apartamento? Pois é. Quando ele é levado para um parque ao ar livre, como é que ele fica? Enlouquece, entre aspas, verdade? Enlouquece. Eu vejo minhas netas lá, só o fato de elas saírem do apartamento delas para ir para o meu, para onde eu moro, elas já fazem uma bagunça. Nessas férias agora, elas passaram alguns dias lá na casa da outra avó, que tem quintal, tem tudo, né? Só tomava café, a mãe botava no carro, levava para lá, elas ficavam o dia inteiro. Só entrava dentro de casa para almoçar e voltar para brincar novamente. E corria para lá e para cá, fazia isso, fazia aquilo, e ralava joelho, ralou joelho. Aqui, eu falei, graças a Deus que elas têm liberdade até para ralar o joelho. Então elas estavam felizes e alegres,
por ter saído daquele local estreito e ido para um local largo. Essa é a diferença de quem vive na graça. Você saiu de um lugar estreito, cheio de regras, cheio de coisas, e foi para um lugar largo que é a graça. A graça ela é larga, porque o amor de Deus é largo, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é comprido, amém? O amor de Deus é alto. Então tudo isso é realidade da graça. Eu lembro quando minha esposa, tínhamos só Humberto e Douglas, e fomos para uma chácara lá em Limeira, passar uns dias lá em Limeira. Morávamos aqui no Jardim Danfer, né? Morávamos no Jardim Danfer, uma casinha desse tamanho assim, que para entrar um tinha que sair o outro. Uma edícula, né? E vocês imaginem qual era a diversão dos dois o dia inteiro. Um monte de areia perto da porta. Tomava o café, tomava a mamadeira, sei lá, ia para aquele monte de areia. Era mamadeira. O fraldão caindo assim, mas não queria nem saber. Era lá brincando. Aquele monte de areia. Ainda era aquela fralda de pano, né? Por isso que era outra dispensação, era outra era, né? Era outra era. Fralda de pano ainda, cueirão, calça plástica. Pois é, meu filho, é outra dispensação, é outras eras. Hoje em dia não, hoje em dia é só fralda descartável. Se não tiver fralda descartável, eu nem caso, viu? Alguns estão dizendo, se não for fralda descartável, e da turma da Mônica, eu nem caso se não tiver. Já fala logo que um dos requisitos para casar é esse. Quando tivermos filhos, como é que vai ser? Não serve nem daquelas que são feitas sem marca, né, que vende por aí. Tem que ser lá do mercado, enfim. Só para descontrair, né, irmãos? Então as crianças ficavam brincando ali o dia inteiro. Só davam um banho, eles estavam mortos de cansado, caía no berço, lá era uma casa, né? Antes de dar banho, também eu tinha que catar as pererecas no banheiro, né? Cheio de perereca no banheiro, quando pulava assim, aquela coisa gelada. Calma, gente, aqui não tem não. Então, esses que usam a graça, é como aquelas pessoas que viviam presas dentro de um apartamento e de repente foram levados para um parque de diversões e agora querem aproveitar de tudo. Se pudessem, estariam no escorrega, no balanço, e tudo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes nós ficamos deslumbrados com a graça e a usamos de maneira errada. Podemos pedir, o Marcos acabou de ler aqui agora, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, quem bate, se abre, quem procura, encontra, e assim por diante. Deus quer nos abençoar, mas a finalidade da graça não é essa. Inclui isso, mas isto não é o fim em si mesmo. O fim de tudo é nós fazermos a vontade do Senhor de maneira livre. Sou livre para fazer a vontade do Senhor. Diga, eu sou livre para fazer a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então deixa a graça te usar. Eu quero ser usado pela graça. Muito bem, meus irmãos. Então Deus quer nos usar de maneira poderosa. Mas nós precisamos fazer isto, permitir que isto aconteça, de acordo com o fluir da graça das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé, vamos orar. Fim de semana foi hard, né, irmãos? Foi bem hard o final de semana. Você vai orar ao Senhor. Aleluia. Quer dizer, Deus, eu entendi a graça, mas eu quero viver da maneira correta. Cumprindo
fazendo a tua vontade, firmado na tua graça. Amém? Aleluia. Comece a orar. Comece a orar em nome de Jesus. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Nós queremos esta realidade em nossas vidas, Senhor, em nossos corações. Nós queremos, Senhor, entendemos a graça, Senhor. Agora queremos viver a graça em nossos corações. Ore ao Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, Espírito da glória de Deus. Nós não queremos rejeitar a graça, misturar a graça com lei. Nós queremos coisas profundas do Senhor. Nós queremos viver a graça genuína do Senhor em nossas vidas. É isso que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus. Para que o Teu nome seja glorificado, para que tenhamos o crescimento, Senhor, a vida de Deus flua, Senhor, em cada coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Tem que dar alguns avisos aqui. Pode sentar. Então, Bom, essa semana as células funcionam, né? Só, não sei, a dos jovens, todos irão para o Revival lá no Tatuapé, né? Mas a de adultos funciona na quinta-feira. Ainda, a vencedores, estamos nos reunindo na casa da irmã Sandra. Mas dia 16 nós teremos encontros, como eu falei hoje de manhã, pré-encontros para chegarmos não me lembro como eu falei de manhã. Mas vamos falar assim, no dia 16, a partir do dia 16, nós teremos encontros de casais. Dia 16 é uma sexta-feira. Esses encontros, dos 3 primeiros encontros que nós teremos, são preparatórios para o que nós queremos fazer, o encontro de casais que nós queremos fazer. Deixa eu ser mais claro aqui. Mas esse não é encontro e o outro não é encontro. É que esses são preparatórios. Os irmãos virão, nós teremos um tempo aqui, né? As esposas, os maridos que não são crentes, esposas que não são crentes, pode trazer, irmãos. Nós será um tempo poderoso de Deus no dia 16, na próxima semana.